se aparece aí para vocês que está gravando. Todos permitem a gravação, né? Preciso que fique registrado que todos permitem, né? Elinho. Certo, então... Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Temos a grande alegria de estarmos aqui na sala virtual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da disciplina de Laboratórios de Prática Cênica, para um momento solene de defesa, de dissertação da Juvencina, não é? Me orientando no programa Prof. Artes, que é o programa da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente a banca, que é composta pela professora doutora Tânia Maria e pela professora doutora Urânia Maia, que se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite, fazendo uma apreciação do trabalho e da pesquisa desenvolvido pela nossa aluna mestranda, que hoje tem a alegria de defender e é a pessoa que mais entende sobre sua pesquisa, sobre o seu trabalho. E as professoras já receberam a dissertação escrita, já leram, e agora vou explicar como é que funciona este momento. Neste momento, Juvencina tem 20 minutos para fazer a apresentação oral do trabalho dela, que depois será avaliado somente pela banca avaliadora. Nesse momento, todas as pessoas sairão da sala, enquanto a banca delibera, e depois retornam para a leitura do resultado. Durante a apresentação e durante todo o trâmite dos trabalhos da noite de hoje, infelizmente, eu sempre acho, a plateia não pode se manifestar, mas logo após a defesa e o resultado, todos terão direito a dar uma palavrinha, porque, afinal de contas, aqui então todos bem-vindos e se sintam todos acolhidos. Então, pois não, professora, eu vou deixar... Como tem muita gente, não seria melhor que a gente saísse, eu, você e a professora Tânia, na hora, para que eles pudessem ficar aqui conversando com ela? Sim, na hora da deliberação. Você chama lá no grupo do WhatsApp e a gente conversa lá para deliberar, porque eles ficam aqui papeando com ela. Claro, excelente ideia, professora doutora Urânia. Como sempre, professora com excelentes ideias. Muito obrigada pela sua sugestão e acatamos. Sim, professora doutora Tânia? Sim, Tânia está dizendo que sim. Então... E aí as pessoas ficam conversando com ela e dá o momento que ela tem com as pessoas, né? Isso, então, reivindificando nesse momento, assim que Juvencina fizer a sua explanação da sua pesquisa, então nos retiraremos da sala, a professora doutora Tânia Maria, a professora doutora Urânia e eu, sairemos e iremos para uma outra sala discutir e deliberar, enquanto vocês têm esse momento de conversação entre vocês, que são colegas do mestrado, são amigos, enfim. Então, oi. Eu também posso criar um link aqui pela UFRN e a gente fala em outra sala. Pode ser, professora, muito bem. Isso mesmo, muito obrigada. Ela falando, eu vou... Certo. O link no chat, tá bom? Está ótimo, excelente, professora doutora Tânia, muito bom, excelente, muito obrigada. Então, acredito que, se não tem mais nenhuma observação, posso passar a palavra à mestranda da noite, Juvencina, pode ser? Então, eu vou fechar aqui o meu microfone, vou pedir a todos que fechem também o microfone para não atrapalhar, e damos início, então, à sua defesa solene. Pois não. Com a palavra, Juvencina. Então, boa noite, queridos e queridas, pessoas do meu coração. Todos vocês são muito importantes, tá? E fazem parte dessa travessia com toda a certeza. Quero agradecer muito especialmente a banca, composta pelas duas professoras doutoras Tânia Maria de Araújo Lima e professora Urânia. Muito obrigada
pelas devolutivas maravilhosas de vocês, pelo diálogo que a gente vem tendo desde o período da qualificação, né? Obrigada à minha orientadora, professora doutora Nara Graça Salles. Me chamo Juvensina Magna Silva de Araújo. Tenho como título de pesquisa Ensino de Teatro, uma chave a diálogos sobre estereótipos negativos com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. É praticamente uma lauda. Minha mãe vai passar aqui agora. Gente, eu trouxe para a minha epígrafe a contribuição da escritora nigeriana, feminista e narradora de histórias, Chimamanda Adichie, com a seguinte reflexão: quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que não há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. E eu concordo plenamente com ela, até porque ela não disse que a gente conquista o paraíso. Ela disse que nós conquistamos uma espécie, um tipo de paraíso. Minha questão de pesquisa, né, conforme o próprio título sugere, são os estereótipos negativos. Parece redundante, mas não é. Estereótipos, de fato, não são coisas boas nem positivas, eles são rótulos, né, completamente disfuncionais. É uma impressão sólida acerca de pessoas ou de grupos ou de gêneros que em nada acrescenta nessas pessoas, porém, a gente não tem como fugir totalmente deles, porque a nossa sociedade, praticamente toda ela, é formatada em cima dos estereótipos. Quando eu chamo a atenção para os estereótipos negativos, eu quero elucidar a questão do quão perversos alguns podem ser, chegando ao ponto até de incapacitar uma pessoa ou um grupo, enfim. Meu objetivo geral, investigar através do ensino de teatro possibilidades diversas de trabalhar dentro da escola, partindo, obviamente, da realidade de quem ali frequenta, né? Alimentando diálogos que possam amenizar os perigos dos estereótipos negativos presentes nas histórias únicas e nos espaços únicos. E aí, observem, queridos e queridas, que eu deixo bem claro amenizar. Eu não teria jamais a pretensão de querer acabar, exterminar, eliminar, porque uma pesquisa não daria conta disso, não é? Objetivos específicos. Destacar a importância das histórias como caminho para novas histórias, que obviamente contribuem para a desconstrução dos estereótipos. Identificar, através de jogos e improvisações, quando e como os estereótipos negativos fomentam comportamentos perversos dentro do grupo, e a gente sabe que é possível que isso aconteça sim, porque, afinal de contas, a perversidade, ela não é característica apenas do ser humano adulto, ela pode estar presente em qualquer faixa etária. Contribuir para que os alunos e alunos se conscientizem dos seus papéis, apropriando-se das suas subjetividades, sempre. Possibilitar a confluência de teatro, do ensino do teatro, melhor dizendo, com o respeito às diferenças, e não menos importante, o debruçar por meio da arte teatral sobre as questões relacionadas aos valores e críticas sociais no chão da escola. A justificativa, uma das partes que eu encontrei bastante dificuldade, né? Parto da necessidade de discutir os estereótipos negativos com as crianças que compuseram a pesquisa, partindo do pressuposto da afetação que as visões distorcidas e rotuladas causam à visibilidade desses discentes, enquanto sujeitos do mundo. E, dessa maneira, colaborar, e por que não, com a escuta dos seus processos de insurgência no espaço escolar. Praticamente inevitável, né? Porque nessa fase do final da infância, nessa fase de transição da infância para a pré-adolescência, existe sim uma tal rebeldia que não pode ser simplesmente bloqueada, interrompida, precisa ser dialogada. E outra, quando a gente fala que invisibilidade, não quer dizer que as pessoas estavam invisíveis e se tornaram de uma hora para outra visíveis. Mas a gente sabe que socialmente falando, muitas das vezes as pessoas se sentem como se fossem invisíveis. Uma parte aqui da minha base artística, né, que foi uma inspiração muito poética,
uma obra fílmica, A Chave do Vale Encantado, um filme lançado em 2019 via plataforma YouTube, do artista brasileiro pluralíssimo Oswaldo Montenegro, onde a ideia mostrada por ele no filme é como convivem os personagens dos contos de fadas icônicos, dos clássicos contos de fadas, como é que eles convivem quando eles não estão... como é que eles convivem juntos quando eles não estão dentro da fantasia da criança, ou quando eles não têm os humanos ali por perto. Então, seria... se a gente pudesse fazer aqui uma analogia e trazer, de repente, uma outra obra que pudesse conversar com essa, uma obra que conversaria tranquilamente com esta seria Toy Story, por exemplo, onde a gente vê os brinquedos ganhando vida própria quando estão longe dos seus donos. Um pouquinho do cenário da escola, que a Alan também já deve estar abrindo aí um sorriso agora, porque a gente sabe, né, do que a gente está falando, né, meu amigo? Escola Municipal Professor Berilo Vanderlei, situada no bairro do Bom Pastor, zona oeste de Natal. E aí eu falo o seguinte, que é a palavra que define essa escola, eu fico muito tranquila em dizer isso, é a palavra equipe, tá? Do lado direito aqui da tela, nós temos uma fotografia na qual Alan não está presente porque ele foi o fotógrafo, vale salientar, né? E onde tem uma parte onde tem os meninos que compuseram a pesquisa. Eu estou presente também, tem 2 mães e um dos gestores, professor Marcelo Carvalho. Gente, essa dissertação ela foi composta por uma introdução, 3 capítulos e considerações finais. No primeiro capítulo, né, que eu intitulei de Cruzando as Fronteiras dos Estereótipos Negativos, um convite a ler o mundo com os olhos do nosso tempo. Obviamente, né? Às vezes a gente insiste em ler o mundo com os olhos de outro tempo e isso não dá certo, tem que ser com os olhos do nosso tempo. Eu trago aqui uma imagem de 2 crianças do gênero masculino, na ocasião da pesquisa que a gente fez de pinturas corporais, e eu diria que se eu escolhesse uma legenda para esta imagem, seria pinturas corporais independem de gêneros. Isso aqui é um convite a gente refletir sobre a imagem de gêneros, porque mesmo no ambiente escolar, muitas das vezes, a gente está sujeito a ter umas visões distorcidas sobre as imagens relacionadas aos gêneros, né? Tanto que eu trago a seguinte reflexão. Dentre as toxicidades do caráter hegemônico, porque o estereótipo ele é completamente hegemônico, né? Ele nunca foi apresentado à heterogeneidade. Então, dentre as toxicidades do caráter hegemônico, que contrapõem o entendimento da riqueza às diferenças, estão as visões do que é ser masculino ou feminino, reforçando crenças de que meninos são masculinos porque têm naturalmente gestos brutos e agressivos, enquanto as meninas seriam femininas por serem naturalmente quietas e delicadas. Será? E aí essa imagem é um convite a essa reflexão, porque na ocasião aqui estávamos pesquisando figurino de origem africana, inclusive fazendo uma ponte com Chimamanda, uma vez que ela é nigeriana e está dentro da minha pesquisa, né? E de um grupo, né, bem vasto, apenas essas 4 crianças se propuseram a participar. Dentre elas, um único menino. Por quê? Porque era um desfile de cangas. Ele não só participou, como ele foi co-participante, co-criador, e a ideia, por exemplo, de estar desfilando com uma flor na mão foi dele, e em nenhum momento isso foi ideia minha, não. Por isso que essa imagem está no trabalho, porque eu achei ela fantástica, e é uma imagem que ajuda a desconstruir, sim, essa imagem estereotipada. Meu capítulo 2, intitulado Travessias Didáticas Metodológicas, em busca da chave de acesso a uma poética teatral nos anos iniciais do ensino fundamental, ela é, de fato, uma travessia, porque ela mergulhou e conversou e atravessou muitas linguagens, muitas vertentes. A gente conversou com muita gente, né? Essa minha pesquisa ela é muito interdisciplinar e muito transdisciplinar. Então, nós conversamos, a minha conversa partiu com a obra fílmica, como vocês já viram, né? Com os pensamentos de Oswaldo, e aí veio Chimamanda, né, a nossa contadora e pensadora contemporânea, que é nigeriana. Em seguida,
entra o patrono da educação, Paulo Freire, que é um dos meus maridos aqui na pesquisa. Paulo Freire, com 2 obras especiais aqui, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. O teatrólogo Augusto Boal, né? Não é à toa que é o pai do teatro do oprimido, né? Pus ele para conversar com Paulo Freire. O psicólogo Bruno Bettelheim, me desculpe a pronúncia, por favor, tá? Em A Psicanálise dos Contos de Fadas. Este autor aqui, além da importância com os contos de fadas, com a pesquisa vasta nesse campo dos contos de fadas, ele também é uma sumidade em pesquisas sobre autismo. O sociólogo e antropólogo Hervé Goffman, que foi uma indicação muito assertiva da professora orientadora Nara Graça Salles, né? Trouxe 2 obras dele para a pesquisa, Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada e a representação do eu na vida cotidiana. E, para brilhantar, o filósofo John Dewey em A Arte como Experiência. Porque, afinal de contas, estamos falando de arte, não é impossível falar de arte sem falar de experiência. Minha base didático-metodológica partiu basicamente de levantamento de dados sobre o contexto social em que a instituição escolar está inserida, bem como e principalmente, né, da historicidade do bairro do Bom Pastor. Fiz também uma abordagem experiencial, considerando principalmente as narrativas e as poéticas pessoais das crianças, né, do grupo, leitura de análise de textos, livros, vídeos e tantos outros aspectos que envolviam o conceito de estereótipos negativos, observação participante com abordagem qualitativa através das experiências de apreciar, executar, criar, utilizando-se de registros como imagens, né, filmagens, desenhos, dentre outros. E, muito importante também, entrevistas com os estudantes e, óbvio, né, um diálogo sempre presente com os membros da equipe gestora. Isso é muito importante. Trouxe aqui, ainda falando de metodologia, eu trouxe o corpo, né? Trouxe aqui o corpo para a nossa conversa, para o nosso diálogo. Nessa imagem aqui, vejam vocês, é uma imagem também bastante desconstruída, não é? Deveria ser sempre assim. A gente não era para causar nenhum tipo de espanto na gente, nem de surpresa, isso era para ser, o corpo era para ter realmente esse espaço, só que ele não tem. E, infelizmente, ele é um corpo mostrado de uma maneira muito aprisionada ainda no ambiente escolar, enfileirado, sentado e passivo, infelizmente. Então, na condição de professora de artes, especialmente do ensino do teatro, eu tenho, no mínimo, a obrigação de estar discutindo sobre esse corpo, não como um corpo passivo, mas como diz aqui esse pequeno trecho, o corpo não é apenas um meio para o desenvolvimento de aprendizagens. Ele pode ser em si mesmo objeto de conhecimento, como de fato o é. E eu posso, na condição de professora, na condição de arte educadora e do ensino do teatro, dizer que foram inúmeras as vezes que, a título de materialidades, tudo que eu tinha para trabalhar era basicamente os corpos dos meus alunos. Continuando aqui a ideia do corpo em cena ou do corpo cênico, trago as contribuições riquíssimas da pesquisadora do movimento, que é Jussara Miller, com o seu livro Qual o Corpo que Dança? E aí eu parafraseei Jussara e utilizei qual o corpo que atua / representa, né? Que corpo é este? Sabemos que é um corpo híbrido, sabemos que o corpo em si, o corpo socialmente falando, é híbrido, temos vários corpos. E aí Jussara diz o seguinte, acredito que o corpo híbrido neste século acomodou algumas discussões e reflexões, né? O corpo ficou com uma grande boca aberta, recebendo e experimentando tudo, mas a digestão acontece. Então, a Jussara Miller, ela nos convida aqui a refletir sobre aspectos como a fruição, a interdisciplinaridade artística, a transdisciplinaridade artística, porque, assim, não adianta entender que o corpo é híbrido, tá? E que este corpo híbrido, ele pode dançar e ele pode ser convidado ao movimento e simplesmente colocar qualquer movimento e qualquer representação. Todo corpo dança, todo corpo atua, mas toda representação e todo movimento
é para este corpo? Então, se a gente não tiver cuidado em fazer essas reflexões, a gente vai estar fomentando mais estereótipos ainda, a gente vai estar criando mais barreiras ainda. No meu capítulo 3, intitulado Confluências de Saberes Encenam Ação, que é o capítulo onde a gente convida a nós mesmos, né, e ao leitor a trilhar conosco esse estado dos resultados, das análises, eu faço a pergunta, né? Afinal, como esta pesquisa trabalhou os perigos das histórias únicas e dos espaços únicos? Porque aqui já sabemos que é um perigo. E aí, já identificamos como é que foi trabalhado? Vendo as diferenças como riquezas e não como algo a ser incluso e tolerado. Aliás, a inclusão não deveria nem estar em pauta, e sim exclusão, né? Incluso todos estamos, né? A exclusão é que não deveria acontecer. E vamos pensar muito sobre o aspecto do que é tolerar, né? Porque tolerar, muitas vezes, é negar também a existência do outro. Então, velhas histórias foram contadas com novos olhares, ajudando a criança a perceber-se como construtor e contador da história do seu tempo e do seu entorno. E o mesmo raciocínio foi usado também para os espaços únicos, antes inimagináveis para uma experiência artística pedagógica. Inclusive, a cena curta, ao invés dela acontecer no nosso pequeno palco da escola, ela aconteceu no espaço de refeitório, para que as crianças tivessem mais espaço. Dentre os nossos adereços cênicos, estava presente o caldeirão extraído da cozinha, conseguido pelas merendeiras, pelas meninas maravilhosas da cozinha, pela equipe, a colher de pau, idem, e outros tantos objetos que a gente conseguiu uns com os outros, né? A caixa, por exemplo, onde guarda parte dos adereços, ela foi construída em parte por mim, em parte pelas crianças, e 70% por uma das meninas da biblioteca, que nos ajudou, nos deu muita força. É um trabalho realmente de equipe. Vale salientar que a pesquisa foi realizada com a cooperação da coordenação pedagógica e da gestão, além, evidentemente, das trocas com os professores como Alain, por exemplo, professor de educação física, né? E as professoras da sala multifuncional, pena que não estão presentes aqui. E nessas percepções que a gente teve sobre o grupo que iria participar da pesquisa, a gente colocou, né, a gente percebeu nos nossos diálogos um número, né, de crianças dispersas, tímidas, pouco participativas, outras muito participativas, assim como comportamentos desrespeitosos, agressivos, hostis, que acabam levando a bullying, né, bullying e outras coisas mais. Evidentemente, ao final desse processo, né, a nossa discussão continuou, foi retomada a nossa reflexão, né, e chegamos à conclusão que realmente cada um no seu tempo, no seu ritmo e ao seu modo, houve sim um avanço, né, os padrões mencionados, né, das percepções desses perfis, eles conseguiram realmente atingir, né, um bom desenvolvimento e tal. Dando continuidade, vale ressaltar que essas conclusões colaborativas às quais eu me refiro, elas não se estruturam sobre uma base vaidosa. A gente aqui não está se envaidecendo e nem pensando aqui só no êxito, até porque pesquisa também é feita sobre o que não funciona tão bem assim. Mas como reflexão crítica e ativa, completamente identificada com as concepções do saudoso Paulo Freire, sobretudo as que ele faz referência no seu livro Pedagogia do Oprimido, onde ele, com letras garrafais, diz o seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E a escola é um pequeno recorte desse mundo. E uma vez que ela é um pequeno recorte desse mundo, porque ela é heterogênea, porque ela é plural, então ela pode sim mediatizar esses sujeitos, né? Inclusive a nós mesmos. Professor e aluno não tem distinção nesse caso aqui. Lendo esta pesquisa, facilmente se encontra a palavra experiência. Portanto, o meu convite aqui é para a gente refletir nessa fala de John Dewey do livro Arte como Experiência, quando ele diz o seguinte: toda experiência, seja ela ínfima ou de uma importância enorme,
começa com uma impulsão e não como uma impulsão. E aí ele reforça. Digo impulsão em vez de impulso. Algumas imagens aqui para vocês da cena. Essa aqui, por exemplo, com um trecho de uma das canções de Oswaldo, que faz parte da trilha. Mais uma. E vamos agora... Como é que a gente vai fazer aqui? Videozinho, né, Nara? Vai aqui no xizinho. Xizinha. Pessoal, vocês deem um pequeno desconto, porque essas defesas assim online acontecem essas coisas. O vídeo, Mércia. Ele já está compartilhar um vídeo externo. Pronto. Eu vou aqui, pessoal, só um pouquinho de paciência. Tá? Porque, infelizmente, eu não sou nativa digital. Vai dar certo. Tá? Compartilhar vídeo. Vocês me avisem, por gentileza, se vocês vão estar ouvindo. Pessoal, prestemos atenção. Né? Não, não é só fechar? Meu Deus, calma. Volta. Defesa. Pegar a apresentação. Vai voltar para... Ai, ai. Gente, olhe. Eu sabia que eu ia apanhar um pouquinho nisso aqui. Para a apresentação. Ok. Tranquilo? Vocês voltaram a me ver, né? Você tem que compartilhar o resto, né? Agora eu vou precisar voltar para... Alan, você...
Conhece, né, meu amigo, a pessoinha aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não, Juvicina. Tu parou de compartilhar o vídeo externo? Parei. Parei sim. Carregar a apresentação. Aqui, né, Mércia? Sim, porque não tá indo confirmar. Mas tem que fazer aqui, ó. Confirmar. Meu Deus. Então, eu acho. Não, eu acho que eu vou ter que ir diretamente aqui. Mas a questão é como. Mas aqui é porque tá em PowerPoint. Não vai dar certo. Não é isso. Gente, ensaiamos e tudo mais. É verdade. Ensaiamos e tudo mais. Carregar uma apresentação, você pôs novamente aqui. Agora vai. Veja aí. Agora vai. Tá carregando para mim, viu, gente? Peço desde já desculpas, tá? Infelizmente, esses não nativos digitais, eles pagam uns gorilas. Quando aparecerem, vocês me avisem. Porque apareceu que estava carregando aqui para mim. Olha, aqui para mim está aparecendo como se tu não tivesse parado de compartilhar o vídeo externo. É mesmo? E como é que faz para falar? Não, você vai reiniciar. Que coisa estranha. Nara, mas no nosso ensaio deu esse probleminha também. Eu lembro. Não, olha só, você vai ali no maisinho de novo e pede para parar de compartilhar vídeo externo, certo? Aí já vai voltar automaticamente Sim. a apresentação, entendeu? Parar de compartilhar vídeo externo. Exato, olha aí. Deu certo agora. Agora é só você procurar a página, viu? Me desculpem mais uma vez. Obviamente que o nervosinho ele ajuda, né? Que é uma beleza. Então, assim, nós estávamos até então na energia e na estética do vídeo, né? Aconteceu tudo isso, mas vamos recapitular, recuperar aqui. Então, as considerações finais, tomando como base a adaptação livre da obra fílmica A Chave do Vale Encantado, encenada na Escola Municipal Professor Berilo Vanderlei, conforme vocês puderam assistir agora, em formato de cena curta. Percebi que foi uma experiência docente que me instigou a continuar com proposições cênicas que funcionam como catalisadores de diálogos, né? Diálogos entre quem? Diálogos entre os estudantes e eu, os estudantes e a escola e a família, e assim sucessivamente. Na perspectiva de novos caminhos, novas chaves para acessar as múltiplas possibilidades, né? As possibilidades tão plurais do ensinar, do aprender e do apreender. É interessante pensar que escrever novas histórias e reescrever tantas outras seja um caminho possível às práticas pedagógicas no ensino do teatro, fomentando ideias capazes de fazer, às vezes, de uma lupa, né, sobre os pontos fortes, tanto de crianças como as que participaram desta pesquisa, que compuseram esta pesquisa, como de outras crianças que fazem parte desse mesmo contexto social. E acrescento dizendo que, apesar dos chãos irregulares e dos dias incertos, pode sim ser experimentado o paraíso, ou um paraíso, como disse Chimamanda Adichie, tá? Em cada escola que se propuser a abrir espaço para repensar as histórias únicas. É isto. Muito obrigada, mais uma vez. Boa noite a todos, todas, todes, pessoas queridas. E me desculpem mais uma vez os imprevistos.
Obrigada, Juvencina, pela sua explanação. Você pode fechar agora a sua apresentação. Muito obrigada. E como é de praxe, eu vou passar a palavra à professora doutora Urânia Maia, que é a nossa professora convidada externa da instituição da UFRN, né? Ela é da Universidade Federal da Bahia, para que ela faça as considerações sobre o seu trabalho. E você, se ela tiver arguições, Juvencina, tu podes escolher se tu vais responder uma a uma ou se tu vais responder todas as perguntas, se estas acontecerem ao final da fala da professora. E logo em seguida convidaremos a professora doutora Tânia Maria, que é nossa colega, né, do programa, para fazer a sua avaliação. Desde já agradecendo novamente as duas professoras por esse momento tão importante na formação da Juvencina. Professora doutora Urânia, por favor. Então, boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui. Queria agradecer, né, o convite e parabenizar a nossa querida Magna e Nara pelo trabalho. A gente até dialogou algumas vezes. Então, assim, primeiro eu queria dizer que você cumpriu mais ou menos, né, o que foi solicitado na qualificação. Né? Então, assim, está um trabalho bem feito, está um trabalho bonito, está um trabalho bom de se ler, né? Está um trabalho bem organizado. A gente percebe, né, que você realmente imergiu no assunto e que você tem domínio desse conteúdo, né? Que você é uma excelente professora de teatro, criativa, imaginativa, inventiva, inovadora, transdisciplinar, sensível, né? Então, a primeira coisa que eu queria lhe dizer é que você tem um belo trabalho e parabenizar você por todo o empenho. A gente sabe que não é fácil, a gente que trabalha, que tem as nossas questões pessoais, né? Ter que dar conta de um trabalho desse. Então, assim, a primeira coisa é parabenizar e dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado do seu trabalho, né? Eu gosto da temática, gosto da lembrança do Oswaldo Montenegro, a gente já falou disso, né, na qualificação. Mas o meu papel aqui hoje é apontar algumas coisas, mas, como diz minha amiga Nara, no intuito apenas de colaborar, e nem para esse trabalho agora, tá? Eu acho que para esse trabalho agora atende, né, às exigências de uma dissertação, mas caso você, né, tenha a pretensão de continuar com essa pesquisa. Tá? As primeiras coisas que eu vou pontuar são coisas muito comuns nesse momento de defesa, de apresentação, que é os pequenos erros que a gente comete de regras de ABNT e tal, e mesmo a gente olhando 10 vezes, a gente fica com um olhar tão viciado, né, que acaba que a gente passa batido, e nada que uma boa revisão não resolva. Não é muita coisa, tá? Está mais voltado nas citações, que você dê um espaço, o recuo 4 é para toda a citação, não tem uma margem, tá? E você coloca essa margem em praticamente todas as suas citações, eu marquei de vermelho. O que eu marquei de vermelho, eu coloquei os comentários ao lado. E as figuras, né? Nas normas da BNT, você coloca em cima da imagem figura 1, em cima da imagem, e embaixo o crédito. Né? Você pode botar figura 1, nome da imagem. Né? Aula de não sei o quê, experimento, tem um nome. E embaixo você coloca o crédito, tá? Então, você coloca tudo embaixo, isso no manual você vai ver que é uma coisa muito simples. Você não precisa nem pagar uma revisão, é só pegar o manual, posso até te mandar o que a gente usa aqui na UFBA, que eu mando em PDF, só para você conferir essas coisas, que é bem simples mesmo. Você vai passar o olho e vai ver que é isso. Nas referências também, você dê um espaço, quando você vai colocar o nome do mesmo autor, né, nos 2 livros, o espaço, ali tem um limite, é um espaçozinho 5, e tem um espaço bem grande. Então, são coisinhas
que não atrapalha em nada. É somente para você entregar o trabalho bonitinho dentro das normas da BNT, tá? E agora eu vou partir para alguns comentários, mas é no intuito mesmo de sua pesquisa futura, tá bom, minha linda? Então, eu vou abrir aqui a dissertação, a minha imagem vai congelar aí, porque eu vou abrir aqui e vou pontuando, tá? Bom, no início aí, você já começou falando 3 coisas que eu já sinalizei, já marquei aqui, que me chamou bem a atenção. A primeira foi você dizer, né, que sua proposta é de amenizar. Eu não acho que é amenizar. A sua proposta é de provocar, é de chamar a atenção sobre isso, porque não vai amenizar. Com esse trabalho você não ameniza, mas você pode provocar nas pessoas que vão ler, provocar nas pessoas que assistiram, né? Essa inquietação sobre os estereótipos e essa desconstrução desses estereótipos que são terríveis mesmo, marcam a vida da pessoa, marca a história da pessoa ali para a vida toda. Então, eu acho que você não traz no texto, mas você falou aqui, então não é amenizar, é provocar, é maior. Amenizar é como se você fizesse ali e amenizasse, não. A provocação, ela fica ali permanentemente, né? Quando você faz uma provocação, ela permanece ali, ela é uma provocação. Então, é uma provocação, né? Pode-se usar até um outro termo, mas é como se você jogasse uma semente ali e essa semente pode realmente florescer, né? E aí, outra coisa que me chamou a atenção na sua fala também foi você falar do corpo híbrido. Olha, eu particularmente, ultimamente, não estou usando mais essa expressão. Eu, inclusive no teatro pós-dramático de Lehmann, eu nem estou usando mais isso. Eu agora estou chamando teatro transdramático, né? Eu botei assim um transcorpo, mas no sentido do que atravessa, né? Então, aquilo que somos atravessados. Então, esse corpo ele é atravessado, como você bem pontuou no seu trabalho, pela história de vida, né? Pelo contexto, pela estrutura física, né? Pelo ambiente que se vive, por tudo. Né? Então, nós hoje lidamos com um corpo que é atravessado, nós somos atravessados. Mas isso é um delírio meu, tá? Não é nada para você tomar assim como algo para você fazer, não. É porque eu tenho pensado muito no mais voltado para a transdisciplinaridade, né? Como eu estudo a transdisciplinaridade, nós somos atravessados, então eu estou preferindo usar o termo trans, no sentido desse atravessamento. E para ser híbrido é porque nós temos aí as misturas, né? Então, dizer que a gente tem um teatro híbrido, acho que já está lugar comum. A gente tem um teatro hoje que é trans, que é atravessado por várias linguagens, né? Que tem uma transdisciplinaridade. Mas isso é um delírio meu, tá bom? É só porque me chamou a atenção. A outra coisa na sua fala que me chamou a atenção, e eu concordo plenamente com você, é a questão da tolerância, né? Inclusive, 3 princípios da transdisciplinaridade: abertura, rigor e tolerância. E eu não gosto, eu prefiro usar o termo acolhimento, né? Eu acho que você acolher é melhor do que você tolerar, porque tolerar significa que é algo que você não acolheu, você tolera porque precisa tolerar. Então, eu concordo plenamente com você e eu gosto muito do termo acolhimento, mais do que aceitação, né? Que eu acho que a aceitação tem o mesmo lugar e eu acho que acolher é muito mais amoroso. E como o seu trabalho está num caminho muito da amorosidade, né? Eu acho que acolher é mais interessante. Mas isso foi aqui partindo das suas colocações. Uma coisa que eu achei muito estranho, e eu vou ser muito sincera, é o seu título, quando você diz chave A. Por que não chave para? Né? Eu achei, até comentei com umas pessoas pessoas da língua, né? Professores de português e tal, não está errado, tá? Mas soa um pouco estranho. Chave A, chave para, porque não é que está errado. A gente entende que esse A aí vai ter o sentido de para, mas para mim eu achei um pouco estranho, tá? Eu colocaria, simplesmente substituiria o A pelo para, mas isso também é um detalhe que não diminui nem interfere em nada no seu trabalho, tá certo? Então, tem as questõezinhas de ABNT, que está tudo marcado aqui para você, tá certo? Que não compromete, mas eu senti falta
você fala uma escuta reflexiva. E várias vezes no seu trabalho você fala de escuta sensível. Tem uma parte que você fala de escuta sensível. E aí eu lhe sugeri na notinha, no cantinho, no comentário, para um próximo trabalho, que você conheça a escuta sensível de René Barbier, né? E que é interessante, que eu acho que seu trabalho é muito mais de escuta sensível, que tem todo um conceito, né? E não vi conceito nenhum de escuta reflexiva. Então, você não traz nada sobre a escuta reflexiva, que é algo que está logo no seu resumo. Portanto, é algo que é muito importante no seu trabalho. É a escuta, porque escutar não é ouvir, né? Eu estou aqui ouvindo barulho, eu estou ouvindo, mas escutar é algo que é muito maior. Às vezes, o aperto de mão é uma escuta, né? No texto que eu vou te mandar, de René Barbier, Escuta Sensível, você vai ver que tem uma parte que ele está voltado para a saúde, e ele fala de que, às vezes, uma pessoa em estágio terminal, você estar presente já é uma escuta sensível, sem precisar dizer nada, né? Então, a escuta sensível é muito mais do que você ouvir as palavras, né? É ouvir o coração do outro, é realmente... É a questão da empatia. As pessoas entendem a empatia de maneira um pouco limitada, porque, veja bem, não adianta você ter empatia e querer olhar o outro com a sua visão de mundo, com o seu entendimento do mundo, porque você vai entrar na crítica. Empatia é você olhar o outro, as ações do outro, com o olhar do outro, com o entendimento que o outro tem. Só assim você consegue ter empatia, né? Porque se eu olhar uma pessoa, se eu tenho meus valores e meus princípios, e eu olho para aquela pessoa que cometeu um deslize, digamos assim, e eu olho pelos meus valores e os meus princípios, eu não tenho empatia, porque eu vou continuar com o julgamento a partir dos meus princípios e dos meus valores. Eu só vou ter empatia se eu pensar como aquela pessoa pensa, senão não tem empatia, né? Então, é fazer a epoqué lá da fenomenologia, suspender os nossos juízos para a gente poder ouvir o outro, tá? Não é que você tenha que concordar, às vezes você tem que ensinar também, mas a escuta sensível ela é um conceito muito amplo que vai ser muito legal na continuidade aqui do seu trabalho, tá bom? Aí tá tudo na notinha, nos comentários, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não acho que seu trabalho tenha muita coisa para fazer, não. Às vezes, por exemplo, na introdução, o título tá com a letra colibre, né? Colibri. E aí você tem que botar para a letra que tá. A mesma coisa nas notas de rodapé, você está dando um espaço que é um espaço que não existe. Outra coisa que eu senti falta, uma nota sobre o que é o Prof.Art. Porque quando a gente escreve um trabalho, ele vai para o mundo. Eu posso usar com os meus estudantes, e pode ser que as pessoas não conheçam. Então, praticamente todo mundo conhece o Prof.Art, mas é interessante dar o lugar do programa no seu trabalho, né? Afinal, você produziu esse trabalho no Prof.Art. Então, é interessante dizer que programa é esse, trazer um pequeno histórico ali para situar esse leitor, tá? Mas também não é algo que compromete, porque o seu trabalho está muito bem feito. A ideia de histórias únicas, ela é fantástica, e é isso mesmo. Parabenizo por essa escolha. Queria lhe sugerir também que você conhecesse, pesquisasse um pouco sobre a crítica genética. A crítica genética é uma metodologia de pesquisa que permite que você escreva um texto de algo que já aconteceu. Então, é uma metodologia muito interessante. Seu trabalho já aconteceu, você fala de algo que já aconteceu, não vai dizer que é um trabalho documental ou pesquisa post-facto, que é pouco para ele, não abarca, né? Então, dê uma estudada na crítica genética que você vai se reconhecer, porque quando você faz um texto, cria um texto, porque ela é muito usada, né, na área de letras, mas ela hoje tem uma abertura para todas as outras áreas, porque ela permite que você construa um texto, né, a partir de uma experiência vivida. Então, é uma sugestão para futuros trabalhos, tá? Porque o seu trabalho não é só uma pesquisa qualitativa descritiva, né? Ele é muito maior. Bom, isso aqui eu já comentei. Você trabalha o conceito de ferramenta e tem uma grande discussão hoje, né, sobre o que é ferramenta.
A Terezinha Frost, que é a criadora do programa que eu faço parte hoje, o PPGDC, o DMMDC, ela tem um conceito e defende a ferramenta como algo super positivo, né? Mas tem pessoas que usam a ferramenta de maneira depreciativa, como se fosse algo que serve para alguma coisa. Mas a Terezinha tem um conceito interessante, então é bom você pensar um conceito para o termo ferramenta, porque há controvérsia hoje, né, na utilização desse termo. Tá? Então, eu queria também lhe sugerir, porque você, na página 19, você diz, outra característica típica do nosso artista plural, você se referindo ao Oswaldo Montenegro, né, é que, em seus filmes, a figura do protagonista é substituída por um formato no qual todos são protagonistas, né? Atores e atrizes desfilam seus primores artísticos sem se duelarem ou sem se contraporem. Logo, se não há protagonismo, não há coadjuvante. Assim, todos brilham em pé de igualdade, ganham espaço e deixam suas assinaturas. Isso eu queria lhe provocar no sentido de pensar a avaliação em artes, a avaliação do seu trabalho. Porque o modelo que a gente tem de avaliação, infelizmente, inclusive nas escolas de arte, teatro, música, dança, é uma avaliação que é comparativa, ela é punitiva, né? Ela é uma avaliação competitiva. A minha sugestão, e eu vou te enviar, é que você conheça a teoriação polilógica. Eu vou te mandar a Transciclopédia, que é um livro que nós produzimos, Dante organizou, são verbetes, e tem lá uma parte que trata da avaliação polilógica, que é uma avaliação valorativa. Então, quando você sai da avaliação competitiva, não tem protagonista, né? Então, tem participantes. Então, não dá para avaliar em artes da maneira que a avaliação é feita nos outros componentes, né? Então, a avaliação em artes ela precisa ser muito mais valorativa. Como é que você avalia em artes? Com provas e testes, aí o José Pacheco diz, né? Prova não prova nada e avaliação não avalia nada. E é verdade, principalmente numa obra de arte. Então, é uma sugestão para trabalhos futuros você conhecer a polilógica, que é um conceito de Galef, e que, inclusive, o verbete é escrito por mim, por ele, e pela professora Maria Inês, e eu tenho usado com os meus estudantes de teatro, discutindo a avaliação, fazendo uma crítica, inclusive, à avaliação acadêmica mesmo, na própria universidade e nos cursos de artes. Tá? Então, é só mesmo uma sugestão, porque me chamou a atenção e eu acho que é interessante, né? E aí, tem uma coisa que eu botei aqui de verde, eu botei de vermelho o que é para você pensar, assim, no sentido de ajuste para futuros trabalhos, mas em vermelho é quando eu acho que as coisas elas são interessantes. Aí você diz, o que seria da luta pela maturidade sem a mediação feita pela fantasia? Será que a necessidade de magia apontada pelo psicólogo Bruno Bettelheim, que eu nem sei, em seu livro A Psicanálise dos Seus Contos, é inerente apenas aos seres imaturos? É uma boa pergunta, é um bom questionamento. Eu gosto bastante disso. Inclusive, eu estava até vendo uma palestra de um neurocientista falando sobre a paixão, e ele diz que a paixão é um estado de maturidade. As pessoas imaturas é que se apaixonam, e isso me chamou bastante atenção. E aí eu já entro numa questão que você vai trazer. Você fala várias vezes em emoções, e aí eu lhe sugiro a leitura de Antônio Damasio sobre a diferença entre emoções e sentimentos. E essa diferença vai fazer uma diferença muito grande no seu trabalho na escola, porque certas emoções são emoções de fato, né? O amor é um sentimento, mas a raiva é uma emoção. Né? A ira é uma emoção, a inveja é uma emoção. Não são sentimentos, são emoções que, se provocadas, podem ser terríveis, né? Então, ele faz um diálogo aí sobre a emoção e o sentimento, que é legal você também enveredar nesse caminho, porque vai lhe dar chaves, inclusive, para lidar com as crianças, para poder distinguir uma coisa da outra, tá? Acho que isso ajuda bastante. Gostei de você ter ido lá para a história da infância, da cultura da infância, atendeu bem, né? Poderia ter uma discussão mais aprofundada, mas deixa para o seu doutorado.
bem como uma discussão mais aprofundada sobre estereótipos, né? Porque eu acho que faltou isso, uma abordagem mais profunda. Aproveito para lhe dizer que eu senti falta, na hora que você está descrevendo quem fez os personagens, e você pontua que a menina que fez o gigante é a menina mais alta da sala, e aí você vai desconstruindo o estereótipo por ela ser mulher, tal, e dos outros personagens você não traz esse detalhamento. Então, eu senti falta de você apontar, né, no trabalho que você fez, quais foram os estereótipos que você estava provocando, né, que você estava trazendo à baila. Né? Então, isso me chamou a atenção. Mas, ao mesmo tempo, quando você usa o termo aluno, você está estereotipando o estudante, porque aluno significa criança de peito, aquele que não tem condições de se guiar sozinho. Uma das acepções, a outra é aquele que não tem luz. Então, tanto aquele que não tem luz quanto criança de peito é um estereótipo para o estudante. Isso também faz parte da minha percepção de educação hoje, porque eu trabalho com educação e não com escolarização, então eu não chamo mais o estudante de aluno, bem como não chamo de professor, porque professor é quem professa, e o nosso papel é muito maior do que professar. Nós somos educadores, né? Nós somos curadores, nós temos um papel muito maior, porque a internet está cheia das informações, né? Hoje a informação é muito rápida. Também isso é só uma provocação. Você me provocou de um lado, eu estou provocando você de outro, para você pensar e amadurecer essas discussões, porque não deixa de ser um estereótipo. Bem como dizer que o gigante tem que ser alto, você mantém o estereótipo, né? Eu acho que brincar com isso aqui é interessante, mas são impressões minhas enquanto leitora, tá certo? Aí eu já estou lembrando das coisas e eu já estou dizendo casa-corpo. Esse é um conceito que existe. Eu sei que Nara sabe que esse conceito existe e a Lígia Clark usou isso, né, em algumas obras. Isso tem um conceito, portanto, é interessante que você conceitue, né? Não é uma invenção sua, tá? Mesmo que você tenha usado Jussara lá, mas casa-corpo tem um conceito, é interessante trazer esse conceito, tá? Mas isso é só uma sugestão, tá bom? Nada, como eu lhe disse, que compromete seu trabalho de maneira nenhuma. Outra coisa que me provocou foi você falar de teatro, né, de literatura infanto-juvenil. Você sabe que tem uma discussão agora na pedagogia do teatro que não se diz mais teatro infantil, né? Se diz agora teatro infanto-juvenil. Então, é mais uma provocação para você pensar nisso. O que é uma apresentação infantil e uma apresentação infanto-juvenil? Só para lhe provocar aí nas suas pesquisas futuras, tá? Tá vendo? Eu já estou bem adiantada aqui. E as coisas que eu estou... Suas citações, em alguns momentos, você precisa definir, meu amor. Se a referência vai vir antes da citação ou vai vir embaixo da citação. Você padroniza. Se ela vem antes, então você bota o autor, página e ano antes. Se ela vem depois, você bota o autor, página e ano depois. Então, citações, às vezes, muito grandes, não são importantes, mas observe que também você está dando um recuo que não existe. A citação é um corpo, né, todo, não tem recuo, só o recuo 4. E aí está sinalizado também na hora que você for fazer suas correções, tá? E, por exemplo, quando você traz o filme, né, O Psicopata Americano, bota entre aspas, é mais interessante, tá? Aí essas coisinhas também estão sinalizadas aqui. Eu não vou demorar dessa vez a lhe mandar, não, viu? Vou mandar logo pelo WhatsApp, porque da última vez eu demorei muito, né? Você precisou me cobrar, então, dessa vez não. E aí você me diz que você é pesquisadora docente de arte, docência, estética e comportamento. Queria que você me falasse um pouco disso. Onde é que está o seu trabalho relacionado aí a comportamento, tá? Foi só uma dúvida que eu fiquei. Que trabalho é esse que você faz que está relacionado a comportamento? Se eu entendi bem, posso ter entendido também equivocadamente, né?
O que está em vermelho é isso, é para você rever, para corrigir, tá certo? Aí, é uma coisa muito simples. Eu senti falta, eu sempre cobro isso, que são conexões entre os capítulos. Apontar o que vem no próximo, ou ainda trazer alguma coisa do próximo, e aí eu sinalizei aqui para você, tá bom? Mas nada que compromete o que está feito, não. O que está feito está ótimo, tá? Tem uma coisa que quando você traz os jogos para atores e não autores, você bota 1999, página IX. Não sei o que é esse I minúsculo e X minúsculo, não. É outra forma de numeral, tá? Só para você olhar lá, tá? Pode ser, mas realmente eu estranhei um pouco. E aí, deixa eu ver mais. O que mais? Você vê, eu não estou nem muito em conteúdo, porque eu achei que você atendeu perfeitamente o que foi solicitado. Verifique como é que coloca, né, as citações, às vezes de uma fala, às vezes de um texto, seguindo as normas da BNT ou coisas que você pegou lá da internet, tá? Aí é só ver, eu vou te mandar o manual, se você quiser, e aí lhe ajuda, que é tudo muito simples, tá bom? Não é nada, não tem nada que... Aí acho engraçado você dizer a velha história de encolher o abdômen, que dá uma certa informalidade, eu acho bom. Tem umas coisas no seu texto que tem umas coisas assim, muito de intimidade com as coisas. Não é crítica, não, só achei interessante, tá? Aí, como vem a velha e conhecida decoreba, é só porque me chamou a atenção, mas não é nada nem para mudar, nem para criticar, é só comentando mesmo, porque me chamou bem a atenção. E aí, já perto do fim, coisinhas entre aspas, coisinhas assim que ao invés de mostrei, tá mostre, que é erro mesmo, de tanto que a gente escreve, aí a gente deixa passar. Como diz o meu irmão, ele diz brincando, Exu tranca tese, né? Exu tranca tese é danado, atrapalha a gente às vezes, bota um problema, é o computador que falta. Ele diz brincando, nem nada depreciativo também não, mas é uma forma de dizer que a gente às vezes tem que superar, tem que pedir licença para Exu, tem que pedir licença para os orixás, pedir licença para o trabalho fluir. Se a gente não não fizer essa referência, a gente vai sendo atropelado. Aí, olha, tem uma coisa aqui também. Você fala de Desgrange, coloca o nome dele todo, Flávio Desgrange, você botou os demais todos, né? E você fala do modelo de ação de Ingrid, isso é um conceito. Peço que também você sinalize o que é que você está chamando aí, o que é que Ingrid ou o dela chama de modelo de ação, tá? Porque realmente é conceitual. E aí você faz umas viagens com barba, que eu acho legal, já trabalhei com isso também, né? Do corpo pré-expressivo, das atividades extracotidianas, muito bem. Na próxima você desenvolve mais, porque são conceitos muito interessantes, mas aqui atende bem, tá? Aí você diz assim, não, é que você fala que no parágrafo anterior apareceu a palavra pré-expressivo. Não é no parágrafo anterior, não. Tem uns 3 ou 4 parágrafos antes, quando você usa esse termo pré-expressivo, tá? É só que não é, é na página anterior, porque é um parágrafo lá em cima. Está bem longe. Aí, tem mais, Urânia. Aí você traz... Né? Para a maioria, essa escolha foi um tanto autobiográfica, de modo que eu acatei prontamente por perceber as necessidades de cunho psicológico. Aí, meu amor, tem que desenvolver isso aí, viu? O que você está chamando de cunho psicológico? Se não, tira, porque a gente fica curioso para ver como é que você tá vendo isso de cunho psicológico. Eu acho que precisa dizer alguma coisa, explicar, esclarecer, talvez, para o leitor. Eu sempre faço a minha leitura muito como leitora, tá? Aí você traz uma coisa da arte teatral, o conflito, as principais essências da arte teatral. Não, o conflito é do teatro grego e do teatro realista, né? Porque você sabe que
desde a quebra das fronteiras, aí as vanguardas, que o conflito ele não tem mais esse papel tão preponderante. Então, é bom pontuar isso daí, né? A gente tem aí autores, dramaturgos que, né, escreveram e que você não vê aparentemente um conflito ali, né? O Teatro do Absurdo, por exemplo, é um deles, né? Então, a questão da fruição, eu acho que ele é muito importante, precisaria desenvolver mais, mas fica para um próximo, né, um próximo trabalho, né? Porque é algo que realmente é interessante no seu trabalho. Dizer por que Natal, eu estou supondo que se chama Cidade do Sol, mas tem gente que não sabe, aí você diz lá Cidade do Sol e dizer, né, por que isso, por que é chamada Cidade do Sol, perceba que são bobagens, né? Aí você fala do comportamento extra-cotidiano, eu acho que tem que explicar um pouquinho para o leitor leigo, né? Não gosto quando termina um parágrafo com citação, eu acho que você dá muito ibope para o teórico, eu acho que a citação ela reforça o que a gente tem a dizer, eu gosto sempre de comentar a citação, tá? Então, em alguns momentos tem a citação encerrando um capítulo, tá? Eu acho que seria bom comentar, dialogar um pouco mais com a citação. Tem, às vezes, a citação que está faltando o ano, mas está bem sinalizado, né? Aí tem essa coisa agora, né, que as pessoas estão escrevendo, pesquisador, entre aspas, pesquisadora, educador, entre aspas, educadora, que às vezes aparece e às vezes não. Então, escolha se você vai usar, né, colocando o azinho, ou se vai deixar universal aí, pesquisador, pesquisadora. É uma escolha que você precisa optar aí ao longo do seu trabalho. Aí, na página 79, na citação de Flávio Desgranges, que fala da visitação, da visita ao museu, tal, que aí tem uma experiência aqui da janela, eu coloquei uma observação para você comentar, fazendo uma conexão com o seu processo, essa citação. Acho que ficaria interessante. Aí tem na página 80, quando você está falando de Freire, você traz em sinais de a convicção de que a mudança é possível. Freire, página 74. Foi dito que é possível, não fácil, entre aspas. Eu acho que essa frase é sua, né? Tira essas aspas aqui. Você fechou umas aspas que eu acho que não é, que ela saiu assim, porque pulou aí, né? Aí, quando você traz a questão lá do colégio, do espaço grande, né, que os meninos ficaram lá como formiguinhas, que a experiência que foi, né, diferente, e você comenta, eu tinha comentado, assim, depois eu vi que você comentou, mas eu senti falta de uma conclusão maior nesses grandes espaços. E quando a gente leva uma criança, um grupo, por exemplo, quando eu trabalhava na educação básica, eu levei os estudantes para assistir uma peça, Lampião e Maria Bonita, a peça intimista, na sala do coro. Foi 2 ônibus do Colégio Anchieta, os meninos de 8ª série. É claro que os meninos odiaram. Nesse mesmo período, estava passando Virgem Maria, Deus e o Diabo, na Bahia. Os meninos odiaram aquele silêncio, aquele negócio de 2 horas. Eles gostaram mesmo, foi da ida para o teatro no ônibus e a volta no ônibus, batucando, cantando, mas odiaram a experiência. Então, no outro dia ainda disseram, professora, a gente não gostou, a gente queria ter ido assistir Virgem Maria, Deus e o Diabo na Bahia. Aproveitei a deixa para dizer que eu não levei para que eles gostassem, né? Eu levei para que eles também tivessem uma visão crítica de como estar num palco assim. Então, eu pergunto, né, o que é que você fez, né, nesse retorno com essa situação que foi tão diferente? Como que você lidou com os meninos isso, né? Que tipo de diálogo você teve? Porque a vida da gente é cheia de surpresas e nem sempre agradáveis, e a gente precisa aprender a lidar com as frustrações, né? Ainda mais os jovens.
né? E hoje é um momento que as pessoas não estão mais querendo lidar com frustração, tudo fica embaixo do tapete, para depois fazer terapia. Então, é interessante falar um pouco sobre isso, de uma experiência que aparentemente não foi boa, mas que foi, porque tem um lado que é positivo, porque tudo nos ensina, né? O bem é nosso mestre, o mal também é nosso mestre. Então, aí vai, eu acho que aqui não tem mais, só esses comentáriozinhos mesmo de rodapé, bobagenzinhas, de uma revisão. Aí, aí você coloca para chamar bem a atenção, né? Você termina uma frase gritando, né? Porque letra maiúscula, pelo menos nessa linguagem midiática, é gritando. Talvez para chamar a atenção, né? Uma frase de Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, né? Que ninguém educa ninguém educa a si mesmo, os homens se educam, né, entre si, mediados pelo mundo, e você bota isso em letras maiúsculas, né, garrafais. E na mesma página você... Desculpa só me interromper, eu pus tal qual está no livro, viu? Ele também gritou no livro. Tá certo. Para mim, soa um pouco estranho, até eu acharia estranho ele gritar comigo no livro, mas beleza. Então, embaixo você coloca assim, escutas sensíveis. Aí eu digo, tá vendo aqui? A danada está falando de escuta sensível, e é isso mesmo o trabalho dela. Aí eu recoloco a importância de uma abordagem sobre a escuta sensível. Você mesmo traz. Aí, quando você fala fisicamente já distante do processo, é que eu lhe sugeri conhecer a crítica genética, que você pode falar de uma maneira poética sobre isso, né? E aí, ao final, você termina com a citação. A tendência, então, do educador, que é uma citação de Paulo Freire, e eu peço para você terminar com uma fala sua, porque você, né, viveu a experiência, tem muito mais para nos dizer do que o que já nos disse o nosso patrono, não desconsiderando ele, mas a sua fala, nesse momento, nessa experiência, ela é mais rica, né? Ilhas de desordem, eu não sei o que é. Então, eu botei aqui uma notinha de rodapé, tá certo? Um comentáriozinho. A escritora Bell Hooks, letras minúsculas, aqui o nome da mulher, e eu pergunto quem é, porque você não traz nada aqui sobre ela, tá? E lá vem você jogando mais conceito, multicultural e interartístico. Mulher, quando bota conceito, tem que falar, que quem está lendo não sabe. Então, ou tira, você é danada para achar coisa e colocar. Então, tem que se responsabilizar e, pelo menos, situar aí o leitor para ele não ficar boiando. É isso, minha querida. Meus parabéns pelo trabalho, tá certo? Não existe, assim, uma pergunta, tá? Não estou lhe questionando, nem lhe arguindo, só pontuando essas coisinhas, mas no intuito de colaborar com sua pesquisa, que eu acho que você deve dar continuidade e desenvolver essa metodologia. Acho que você pode pensar agora, no seu doutorado, a criação de uma metodologia, né, com essa técnica que você usou a partir da música de Oswaldo Montenegro para se trabalhar os estereótipos. Então, acho que você pode pensar numa metodologia de teatro a partir, pode ser até mesmo dessa experiência de Oswaldo Montenegro, mas agora criar um método, né? Pensar uma modelagem de ensino de teatro para você desenvolver no seu doutorado. E aí, essas pistas que eu te dei aí, muito mais, que quando você for aprovada na seleção, o seu orientador vai lhe indicar, mas para você já pensar num projeto, é uma sugestão de doutorado pensando na criação de uma metodologia, tá? Uma metodologia de ensino de teatro onde você possa desenvolver tudo isso e muito mais que está aí na sua linda cabecinha. Um beijo, um abraço, boa sorte, muito obrigada pelo convite, cumprimento os presentes, que eu não cumprimentei, fui mal educada, tá? A professora Tânia, que eu também não fiz a devido cumprimento, é que eu não estou muito bem hoje, viu? Eu estou aqui mesmo porque é você e porque é Nara, porque eu ainda não me recuperei do meu acidente,
e hoje, particularmente, tive um dia bem difícil. Agradeço a Nara, minha amiga querida, parceira de muitos trabalhos acadêmicos, e os demais presentes aqui. Obrigada. Obrigada, professora Urânia, muito obrigada por suas palavras, como sempre, brilhantes e cirúrgicas, não é? E assim, sempre lhe agradecendo, né? Eu sei que passasses por uma cirurgia há poucos dias, é uma cirurgia difícil, de muitas horas, então ainda está convalescendo, né? Então eu até peço desculpas, né, por ter lhe chamado pela, né, junto com Juvencina para a defesa, mas como tinhas estado na qualificação, eu não poderia deixar de lhe chamar, né, nesse momento. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. E agora vou passar a palavra à Juvencina para que ela faça brevemente as suas pontuações e, em seguida, já passo mesmo a palavra para a professora doutora Tânia, a quem eu também agradeço por estar aqui conosco nessa defesa. Muito obrigada, professora doutora Urânia. Como ela mesma diz, minha grande amiga e parceira de muitos trabalhos, de muitas pesquisas. Juvencina. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigada, professora Urânia. Eu soube do seu acidente e sei que você ainda está se recuperando, né? E, nossa, não é fácil, né? Eu me sinto muito lisonjeada, viu? E também passei por uma cirurgia recentemente, ainda não estou 100% também, né? Tá todo mundo meio mexido aqui. Mas, assim, sou muito agradecida pelas considerações. Você é uma pessoa que me instiga muito. Preciso lhe dizer isso, viu? Você me instiga muito mesmo. Eu fico assim pensando, não acredito que ela quer que eu faça doutorado, que essa danadinha dessa professora tá me instigando e eu tô começando a sentir vontade de fazer uma coisa que eu não tenho muita disposição para fazer, pelo menos não por enquanto. Venha fazer comigo aqui na difusão do conhecimento. Então, assim, conforme você mesma colocou, minha querida, você já me dá as devolutivas todas muito pontuais, né, no trabalho escrito, que eu vou ter a oportunidade de ler logo mais e fazer essas observações, então não vou me estender. Uma observação aqui com a assinatura de Bell Hooks. É uma estética, tá? Não fui eu, Juvencina, que escrevi o nome dela em letras minúsculas, não foi isso. É que ela assina todas as obras dela com letra minúscula, e pelo que eu entendi, é assim que ela quer que as pessoas procedam ao referenciá-la, tá? Da mesma forma, também a citação de Paulo Freire soa estranho a mim também, aquele grito, mas talvez tenha sido a intenção dele mesmo gritar, e tem isso no livro mesmo, eu retirei do livro tal qual. E assim, com relação àquela questão dos meninos voltando do Palácio dos Esportes, após a apresentação desastrosa, a gente conversou sobre isso e eu aproveitei, assim, eu fui muito sucinta com eles, eu não me estendi muito, eu assim, não dei assim tanta importância também, porque eu aproveitei para falar aquilo que você deixou muito bem claro na sua fala, que é a oportunidade de aprender com os erros, entendeu? E aí a gente aproveitou para dar uma discutida mesmo sobre como uma apresentação pensada para um determinado espaço, uma vez que é deslocado para um outro espaço, como tudo isso pode ser desconfigurado ou reconfigurado. E que está tudo bem. E que isso não é um desastre. E que isso pode acontecer, tá? E que a gente repensa a cena, tá? E aí é isso. As demais considerações estão todas anotadas e será tudo muito bem observado, tá? Muito obrigada. Contemplada, professora. Obrigada, Juvencina, pela sua fala. Professora doutora Tânia, por favor, muito obrigada por participar, por ter aceitado e, por favor, teça as suas considerações. Obrigada. Boa noite, gente. Agradeço inicialmente à professora Nara pelo convite de participar dessa banca
memorável de Juvencina. Agradeço também a professora Urânia pela possibilidade de estarmos aqui partilhando olhares em cima de um trabalho de pesquisa muito sério, muito minucioso. E agradeço a Ju, né, por essa leitura, por tudo que ela apresentou, pela potência que ela apresenta, pela paixão, né, que ela aparenta na pesquisa. E depois da fala memorável, uma fala, quase uma aula da professora Urânia, a gente fica assim, bom, ela pleiteou quase tudo, né? Fez assim uma leitura muito minuciosa do texto e muito lúcida, né? Muito minimalista em alguns pontos. E algumas coisas também eu havia observado. Começaria, Ju, pelo título, né? A professora Urânia tocou na questão da chave, e eu começo pela leitura que você faz, o ensino do teatro, né? Quando se vai para o título do trabalho, que a gente pula lá para o sumário para ver assim, um capítulo só sobre teatro, por exemplo, né? Ou será que esse título é que não está bem formulado, né? Ela puxou a questão da chave, uma chave a diálogos. Aí tem uma coisa meio que na língua portuguesa seria um hiatismo, né? Chave a diálogos, né? Ela até deu uma sugestão mas tirando essa parte aí da chave, eu acho que o título tem alguma coisinha aí que falta, né? Seria performance teatral, teatro escola, né? O ensino do teatro. Eu não sei, eu sei que tem algo aí. Porque quando você vai o ensino do teatro, aí você fica, bom, mas aqui você não está dando como diz a professora Urânia, uma metodologia, talvez, para doutorado, né? Então, reveja aí o título e tenta afunilar aí as ideias com a sua orientadora, né? O trabalho, ele exerce didaticamente uma função imprescindível. Também percebi, com a professora Urânia, algumas lacunas, no sentido, por exemplo, eu comecei pensando a questão do ensino do teatro, né, mas no próprio texto eu senti falta de uma leitura sobre o teatro, né, assim, que você pincela, assim como nos estereótipos, ela também tocou nos estereótipos, você atravessa, porque, em verdade, a tua escrita, ela traduz um pouco a sensibilidade do autor que você pesquisa, né, o Oswaldo Montenegro, e acaba que você, como tem uma grande paixão, você entra no delírio apaixonante que ele é, né? E acaba que você esquece um pouco do academicismo, né? Que às vezes o academicismo, nessas pesquisas de mestrado e doutorado, ele exige. E, em verdade, o que a professora Urânia fez é uma tentativa de proteger você de um pesquisador que vai procurar o teu texto, né, numa coleta CAPES, etc., e aí ele vai atrair justamente disso. Por exemplo, no teu resumo, que é um resumo sensível, aliás, é uma escrita, é uma dissertação que caminha sobre a sensibilidade, né? E o mais interessante é que tem horas que você... O trabalho acadêmico ele tem umas caixas, né, umas gavetas. E você... É como se você não quisesse, né, se colocar dentro dessas gavetas. Aí, quando a gente vai para a gaveta do resumo, né, são várias gavetas. Resumo, título, né, que é onde você apresenta assim, o filé mignon do que você fez. Né, o título é o filé mignon. Aí vem um resumo, que é a espinha dorsal, o esqueleto, né, de tudo que você fez.
E aí depois vinha a gaveta da introdução, né, etc. Tal. As finalizações, os gritos freirianos. Mas no teu resumo você termina e você diz assim, ó, tipo assim, é quase um etc e tal, né? No final, dentre outros, quando você puxa a teoria, o dentre outros deixa a coisa solta. E o resumo acadêmico, ele pede a coisa amarrada, né? Quer dizer, se usa três teóricos que vão amparar o teu texto, então coloca ali os três e acabou-se. Mas o teu texto, como eu já coloquei, ele não cabe, às vezes, nas gavetas, porque é como se fosse, dentro da sensibilidade, que tem uma racionalidade também, né? Porque senão não seria uma dissertação. Tem uma espécie de anti-academicismo, que faz parte da própria leitura dos poemas, né? Do Oswaldo Montenegro, enquanto poeta teatral, né? Poeta performance, né? Talvez no título, performance teatral, talvez, né? Pensando, voltando aqui para o título. E aí o texto ele extravasa, porque ele não é um texto racional, né? No campo das artes ele é um texto antiacadêmico. Aí eu compreendo compreendi o que você nos apresenta, né? E achei maravilhoso. Eu gosto dessa, como diz o Urânia, né? Da provocação que você faz. Porque eu acho que você conseguiu, nessa construção dos estereótipos, sem conceituar, entrar num capítulo sobre teatro, sobre estereótipo, você conseguiu aquilo que é mais precioso. Colocar em prática, via teatro, né, encenação com essa garotada, um formato de trabalho com a questão dos estereótipos e com os preconceitos, com as gavetas do preconceito. E aí isso no seu trabalho isso é louvável. Assim, é como se você tivesse criado uma ferramenta importantíssima, né? Que eu sei que muitos professores, você foi uma aluna de uma turma no Prof. Artes, que tinha outros alunos também que traziam um experimento, né, de linguagens dentro das escolas públicas maravilhosos, né? Trabalhos encantadores. E você sempre, na disciplina, você sempre saltava aos olhos, né? Porque você sempre trazia algo novo, né? A cada aula você trazia coisas novas para o campo da didática, né? De repensar, né? Dentro do formato de uma disciplina de pós-graduação. Por isso que quando você apresentou o seu texto na qualificação, o professor Urânia também trouxe muitas considerações importantes e houve também essa leitura do teatro, né? Eu lembro que a gente até falou um pouco sobre teatro naquele momento, mas você tem uma coisa importante como pesquisadora, que é saber o que quer, né? Isso é primoroso. Você tem um objeto da paixão que te guia, mas não é uma paixão cega. Sabe? Existe a paixão cega, que não consegue ver ao lado. Mas como você é uma brilhante professora, e aí você traz para esse objeto de pesquisa, né? Um objeto de pesquisa, a possibilidade da gente se reencantar com a didática. Em um mundo pleno de guerras, de tsunamis, destruição, né? Síria, Turquia, São Paulo pegando fogo, né? As tragédias. Nós saímos agora de um carnaval e, assim, lendo o teu texto em pleno carnaval, também estava com uma irmã hospitalizada, né? Estava no Ceará, cheguei essa semana, li seu trabalho dentro de um hospital, né? E eu fui dentro do hospital, que é um lugar muito difícil, duro, né? E aí você vai vendo que você encontra encanto, né? O trabalho te possibilita encantar-se didaticamente. E aí por isso que eu não vou me alongar,
Eu te parabenizo pela tua coragem, pela possibilidade de trazer, dentro desse anti-acadêmico que você apresenta, de um sentido anárquico, né, que o Oswaldo Montenegro se propõe, né, fora da caixa, e você traz uma caixa poética. E aí eu acredito que, como comungo com as ideias da professora Urânia também, que não fique aqui, né? Eu sei que quando termina um trabalho desse, você passou por um processo difícil, alguns lutos aí por dentro, né? Ainda fechando, muita coisa assim que você precisa organizar, mas se não ficar aqui, né? Dar uma continuidade, precisa de um sopro, sabe? Mais na frente você volta para isso, quem sabe a própria Urânia seja futuramente uma tua orientadora. Então, eu te parabenizo, Juvencina. Então, trabalho maravilhoso, um trabalho encantador. Precisa de uma revisãozinha aí, viu, revisão bibliográfica, mas também bem escrito, muito bem escrito o texto, mas de vez em quando você dá uma fugida aí, dá uma olhadinha, sujeito separando, vírgula separando o sujeito do verbo. Nada como uma boa revisora, né? Tanto do aspecto gramatical como do aspecto da ABNT. Né? Deixa eu ver que tinha outra coisa importante, a questão do multicultural que ela trouxe, né? E quando você toca na questão do corpo, tem alguns conceitos que precisavam de mais aprofundamento. Né? Por exemplo, eu lembrei do corpo sem órgão, do Deleuze. Eu lembrei, pronto. E essa questão do multicultural é também polêmico, porque é um termo que, dentro dos estudos culturais, todo esse conceito, né, da teoria pós-moderna, etc., que já é bem criticado. Então, é revisar também esse termo multicultural, né? Porque, assim como o termo pós-moderno, o termo estudos culturais, existe hoje uma gama de teóricos questionando esses termos. Sobre a Bell Hooks e a Chimamanda Adichie, né? Meu foco está muito mais na leitura da questão indígena e da questão africana. Gostei de você trazer, porque a Bell Hooks faz uma ponte com Paulo Freire, né? Inclusive, ela fez uma disciplina com ele nos Estados Unidos, e aí ele modificou a percepção dela, né? Ela fez algumas entrevistas com ele, e aí traz aquela desconstrução toda, né? Repensa a pedagogia do oprimido, né? E vai trabalhar a questão da pedagogia do afeto que você traz. Então, a Bell Hooks, no teu texto, ela demarca esse ponto, né? Dessa pedagogia do afeto que você faz com o teu alunado. E a Chimamanda Adichie, né? Essa nigeriana maravilhosa, né? Que no período da história única, ela também ela revisa, né, esses estereótipos via racismo. Então, são algumas terminologias que precisavam de uma carga densa, né, mas dentro da tua proposta, do que você apresenta, não caberia. Né? Porque se você entra numa teorização, aí você, de alguma forma, você trai um pouco esse lado teu, né? Que, por natureza, tem uma pegada também. Tudo que a gente tem muito das nossas paixões dentro da gente. Né? E tem muita coisa do Oswaldo Montenegro que faz parte dos teus arquétipos, né? Do teu inconsciente. Você carrega, né, isso. E aí acaba que fica essa pegada que eu gostei, que é essa tese um pouco voltada para o afeto, né? Uma afetividade, uma linguagem despojada, simples, que já tem
uma leitura quase em tom de livro, como se, olha, eu não estou a fim de ficar na coleta CAPES, na gaveta ali, sabe, esquecida. Eu quero ser transformada em livro, quero que os professores da minha escola futuramente leiam esse trabalho e sejam afetados. Eu acho que você mandou esse recado muito bem. E a gente, do lado de cá, só pode mesmo aplaudir. Muito obrigada. É isso. Ô, professora, muito obrigada. Tânia, muito obrigada. Pode falar, Juvensina. Assim, muito obrigada mesmo, tá? A gente sempre mantém os diálogos, Tânia, assim como Urânia, mas cada uma com a sua estética e com sua visão de mundo, né? Assim como a minha orientadora também, é tão interessante, né? Essa tríade feminina, né? Cada uma com uma personalidade tão instigante, tão interessante, com suas linguagens próprias, que assim me deixam tão encantada, sabe? Tão orgulhosa de ter tido essa oportunidade de ter tido, não, de estar tendo essa oportunidade de fazer essa travessia com vocês, né? Com vocês me segurando as mãos de alguma forma e ao mesmo tempo me empurrando do penhasco. Essas provocações são fantásticas. Tânia é uma pessoa que me encoraja muito através do afeto. Ela me encoraja muito através. Você me encoraja muito, professor, através do seu afeto. Porque não é a questão, não é o elogio gratuito. Existe um afeto, uma verdade e um afeto. E assim, enquanto profissional, me inspira, porque é isso que eu quero fazer com meus alunos também. Né? E assim, pode ter certeza que a gente ainda vai continuar dialogando, viu? Muitíssimo obrigada, professora. Nara, eu vou colocar o link aqui da sala que a gente pode se encontrar, sair dessa reunião, né? E depois a gente volta, né, para ela. Certo, professora, só que é o seguinte, eu não posso sair dessa sala, porque se eu sair dessa sala, essa sala se fecha. Então, eu vou ficar na sala, mas eu vou ficar muda, calada. Vou até ver aqui qual é. Nara, você pode resolver, assim, a questão da gravação, né? Vou desligar, vou parar a gravação agora, certo? Está gravando, aparece para vocês que está gravando. Pronto, professora Tânia pediu um instantinho para entrar aqui na sala, que a gente só pode proceder à continuidade com os três membros da banca, tá certo? Oi, gente. Ai, deixa eu botar aqui o microfone. Estão me ouvindo? Sim! Nara. Oi! Não está me Isso. ouvindo? Não está me ouvindo? Agora sim. Olha, eu só sei que tem comemoração aí, cerveja, menina. O quê? Olha, tudo aqui, tudo tudo aqui no bate-papo. Cerveja que é bom, ninguém vai tomar aqui. Um brinde, nada. É uma maior animação aqui, viu? Só elogios. É isso mesmo. Ela tá toda bonita, maquiada, arrumada. Eu aqui toda esculhambada. Meu Deus. Para que servem os amigos? Para elogiar. Tô vendo, parece que ela tem um irmão seu aí, né? Francisco, Tietão, hein? Motiete. É isso mesmo. Professor de literatura, Urânia. Muito bem. Olha, professora Tânia chegando. Na minha família não tem ninguém normal, graças a Deus. Professora Tânia chegou a entrar? Entrou, né, professora? Mas cadê? Não estou vendo a imagem dela. A professora Tânia está ouvindo a gente? Oi, professora Tânia, está ouvindo?
Oi, tudo bem. Tá bom então. Então, com a chegada da professora Tânia, temos os 3 membros da banca. Então, neste momento, damos continuidade à formalidade de defesa da dissertação da aluna do Profiartes, que é o mestrado profissional em artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual, até este momento, eu presidi a banca, e nesse momento eu passo a presidência da banca para a professora doutora Urânia Maia, que vai proceder à leitura da ata de defesa. Certo, ata de defesa do trabalho de conclusão de curso mestrado profissional, Profiartes. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2023, às 19 horas, por webconferência, realizou-se a defesa de dissertação de mestrado de Juvência Magna Silva de Araújo, intitulada Ensino de Teatro, uma chave a diálogo sobre estereótipos negativos com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo como presidente a sua orientadora, professora doutora Nara Salles, compondo a banca a professora doutora, peraí que eu perdi o nome, Tânia Maria de Araújo Lima, examinadora interna, e a professora doutora Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira, examinadora externa. A banca examinou o trabalho e considerou a estudante aprovada em sua defesa. Passados 20 minutos de explanação da mesma, seguido da arguição dos membros da banca, a banca reúne-se e considera o trabalho aprovado. Parabéns. Parabéns, Juvensina. Obrigada, banca, professora Tânia. Aqui. Agora é comemoração. E depois muito trabalho ainda. Sucesso, já mandei tudo lá no seu WhatsApp para você não me mandar cobrando nada, tá bom? Professora, tá certo. Não se preocupe, eu não vou lhe cobrar nada. Já mandei tudo. Tudo que eu prometi já foi. Ai, gente, muito obrigada. Mesmo. Não, mas agora você vai falar um pouco para a gente, né? É claro. Ai, meu Deus, assim. A orientadora também não falou nada. Minhas primeiras palavras depois disso tudo primeiramente, né? Eu estou como eu sou, emocionada. Eu estou, assim, em chamas, como diz meu irmão, eu estou inflamada, né? De tantas emoções, porque que travessia, né? É uma gestação, né? Um mestrado é uma gestação de 24 meses, né? Onde a gente tem, assim, muitas ameaças de interrupções dessa gestação. E a vida não para, a vida não descansa para que a gente seja um mestrando, né? Tudo acontece junto e misturado, né? Tudo acontece junto e misturado. Vida amorosa, vida familiar, trabalho, saúde, doença, alegria, tristeza, poesia. Às vezes a gente olha para a pedra e pedra é pedra mesmo, né? Como bem disse a poeta. Então, assim, é um momento realmente de repensar e passa muita coisa pela cabeça. Uma coisa que me deixa muito feliz, que eu quero deixar isso muito claro para vocês todos e todas e todes, é a transformação pela qual a gente passa. A gente é triturado, centrifugado, exprimido, mas eu estou falando isso de uma forma assim, é muito catártico, mas assim, é muito positivo, porque você não sai definitivamente nem um pouco parecido com a forma como você entrou. É óbvio que a sua essência, a essência de cada um prevalece, mas a forma, nossa, a forma é mudada, é muito alterada.
Então, assim, quando eu me lembro da Juvencina, que entrou nesse mestrado, a Juvencina, inclusive, que participou da arguição com Nara Graça, professora doutora Nara Graça Salles, era a professora Nara, professor Marcílio e a professora Arlete. Lembra, professora Nara? Eu fiz a minha arguição com vocês. Claro. Eu estava tomada por uma emoção, e uma emoção no sentido negativo, que era um nervoso muito grande, um nervoso que me paralisou, que eu só sabia gaguejar, e eu fiquei assim com muito medo de não entrar no processo. Eu pensei assim, meu Deus, eu acho inclusive que uma das pessoas que me salvou foi Nara, com uma pergunta que para mim foi cirúrgica. Ora, essa menina, ela é somente psicanalista, né? Então, ela percebendo a desestrutura emocional da pessoa no momento, ela disse assim, Juvencina, eu quero lhe fazer apenas uma pergunta. Tu tens registro desse trabalho? E aí eu prontamente respondi, tenho vídeo, tenho imagens, tenho entrevista, tenho talas. Pronto, só tenho essa pergunta. Obrigada. Bem assim, dócil, como de fato ela é. E aí, quando terminou tudo, que eu saí, gente, que terminou, que eu desliguei a câmerazinha, eu fui chorar. E minutos depois eu precisei sair para pegar minha filha no cursinho e eu chorei todo o caminho, porque eu tinha certeza que estava fora do programa. Pelo tamanho do meu nervosismo. E aí hoje, quando eu olho para mim, falando assim pelos cotovelos, com um pouquinho mais de segurança, porque nervosa eu sempre fui, porque eu já nasci assim, né, gente? Eu nasci de fórceps, então imaginem que deve ter faltado oxigênio no cérebro, né? Isso deve ter causado alguma coisa. Mas, assim, conseguindo ter autocontrole para falar o que precisa ser dito. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigada. Vocês nunca mais vão sair daqui, ó. Obrigada a você, Juvencina, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa tão necessária, né, nos tempos de hoje, né, sobretudo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, né, o seu trabalho, a sua perseverança, a sua dedicação e parabenizar, né, pela finalização do trabalho. Agradecer a professora doutora Tânia, a professora doutora Urânia Maia, todos os presentes aqui na sala, a Alan que esteve ali presente, inclusive em imagem, o tempo todo apoiando, né? Porque é muito importante nesse momento, né? Em todos os momentos, o apoio, né? Não nos constituímos sujeitos no exercício da vida sem o apoio das pessoas, né? Somos constituídos no outro desde sempre, né? E é isso, obrigada para todo mundo. Então, nesse momento, eu termino, né, a sessão solene. Parabéns para todos nós que estamos dentro de uma universidade pública, gratuita, lutando para que o ensino seja melhor a cada dia. Obrigada a cada um de vocês. Alain, Andréia, Daniela, Francisco, Luiz Felipe, Rosineide, professora Tânia, professora Nânia. E a Não esquece de terminar a gravação.